Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Júlia Elise e hoje eu estou aqui para dar início à nossa apresentação de Teoria da Administração. Bom, nós vamos apresentar hoje a primeira parte do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Bom, apesar do livro abordar as histórias sobre as prisões, nós vamos falar sobre algo muito maior, que é como a sociedade conseguiu organizar, moldar e preparar a sociedade para uma maior produtividade através do uso da disciplina. Bom, e para dar início, eu gostaria de introduzir sobre quem foi o Michel Foucault. Foucault foi um filósofo que nasceu em 1926 e morreu em 1984. Ele foi um dos filósofos mais influentes do século XX. Ele foi um historiador das ideias, teórico social e filósofo. O seu trabalho atravessa diversas disciplinas, como a filosofia, a história, a sociologia e a psicologia, focando principalmente na relação entre poder, conhecimento e discurso. Ele também se tornou ativo em grupos de esquerda envolvidos em campanhas antirracistas contra violações dos direitos humanos pela luta por uma reforma penal. Bom, a administração nesse sentido não é apenas um conjunto de técnicas neutras. Ela é o exercício de uma tecnologia política do corpo. Foucault nos ensina que o corpo humano está mergulhado em um campo político. As relações de poder têm um alcance imediato sobre ele. Elas o marcam, o dirigem, o sujeitam a trabalhos que exigem mais. Como gestores, por muito tempo, nós devemos entender que o corpo só se torna uma força útil se for, ao mesmo tempo, um corpo produtivo ou um corpo submisso. Esta sujeição não é obtida apenas pela violência, mas por uma microfísica do poder, uma estratégia que utiliza manobras, táticas e técnicas de funcionamento. Bom, para entendermos onde estamos, precisamos ver de onde viemos. Antes da era da administração moderna, ou seja, pré-século XVIII, o poder era exercido através do espetáculo da dor. Escolhemos uma pintura da época que ilustra esse contexto. A procissão da esquerda para a direita tem um destacamento de soldados cavalgando atrás da carroça, que contém um pregador. O clérigo discursa vigorosamente. A carruagem à frente transporta o clérigo oficial, que de fato presidirá a execução. O carrasco, já despreocupadamente, ao longo de uma das travessas, fumando seu cachimbo e aparentemente insensível à natureza de seu trabalho. Espectadores mais ou menos bem comportados aguardam. Um deles solta um pombo que voará de volta para Newgate e trará a notícia de que, quando chegar lá, o malfeitor estará morto. Em meio à procissão semi-ordenada reina o caos. Na frente, ao centro, uma mulher com um bebê anuncia o último discurso. Embora a condenação ainda não tenha chegado à forca, à esquerda, uma briga envolve de 2 a 4 pessoas. À esquerda dela, um bêbado tenta cortejar a mulher, com ares ridículos, apesar de estar segurando um cachorro pelo rabo. O cachorro suspenso, posicionando diretamente abaixo da forca na imagem, prefigura outro cão, que está prestes a ser enforcado. Atrás deles, um tumulto generalizado ocorre enquanto uma mulher agride o homem que derruba seu carrinho de frutas. Um homem no extremo direito vende algo. Em um canto, 2 meninos, um furtando e outro resistindo à tentação, possivelmente fazendo alusão aos protagonistas da série de pinturas. A moldura da imagem mostra o destino final de Thomas, pendurado em uma forca por sua cobrança de multas na estrada. O livro Vigiar e Punir cita uma das maiores torturas documentadas na humanidade. Vejamos o exemplo que abre a nossa bibliografia, a execução de Robert François Damiens, que aconteceu no dia 2 de março de 1757. Ele foi condenado por um crime grave, a um suplício público que envolvia ser levado nu, de camisola, segurando uma tocha de cera. Tocha essa que simbolizava um pedido de perdão público. Ele teve o peito, os braços e coxas artesanados com tenazes de aço. A aplicação de chumbo derretido e óleo fervente e piche em fogo sobre suas feridas. Sobre sua mão direita, ele segurava a mão do crime, e essa foi queimada com fogo de enxofre. Finalmente, seu corpo foi puxado e desmembrado por 4 cavalos. Como os animais não tinham tração suficiente, foi necessário adicionar mais 2, totalizando 6 cavalos. O executor, o carrasco Samson, teve dificuldades hérculeas, precisando inclusive cortar nervos e retalhar as juntas para que os cavalos conseguissem arrancar todos os membros.
Mesmo após a perda das 4 extremidades, relata-se que o tronco de Damiens ainda mostrava sinais de vida, movendo o maxilar inferior. Tudo foi, por fim, reduzindo a cinzas. Bom, e a pergunta que fica é: por que as pessoas daquela época organizariam algo tão tenebroso, tão cruel? Mas não era apenas crueldade, era uma técnica. O suplício era uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. O corpo do condenado servia como suporte público de um processo que, até a sentença, ficava na sombra do segredo. A punição era uma cena, um teatro, onde o soberano reafirmava sua força física. Diferente do que o senso comum sugere, o suplício na era clássica não era uma exposição de raiva descontrolada ou uma barbárie aleatória. Como administradores, devemos vê-lo como uma técnica. Para que uma pena fosse considerada um suplício, ela precisava seguir 3 critérios administrativos rigorosos. Primeiro, a produção de sofrimento mensurável. O sofrimento não era apenas dor, era uma quantidade que podia ser apreciada, comparada e hierarquizada. A administração da morte variava desde a decapitação, o grau 0 do suplício, até o esquartejamento, que levava a dor ao infinito. Segundo, a regulamentação e codificação. A dor era um código jurídico, não se batia no corpo ao acaso. Havia regras detalhadas para o número de golpes de açoite, o tempo exato de agonia na fogueira ou na roda e o tipo específico de mutilação a ser exposta, a mão cortada, língua furada e etc. E por último, a liturgia e o ritual. O suplício era parte de uma liturgia punitiva que precisava ser marcante para a vítima, deixando cicatrizes permanentes, e ostentosa para o público, como um triunfo da justiça. O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento, a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em 1000 mortes. Oi gente, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o segundo tópico da obra Vigiar e Punir de Michel Foucault. Nela a gente trata sobre a transição para a gestão disciplinar que ocorre mais ou menos entre 1760 e 1840. É tratado sobre a administração da verdade como um processo secreto. Então nisso, para a gente entender a gestão penal francesa até a Revolução, a gente precisa olhar um pouquinho para a ordenação de 1670. O modelo administrativo da justiça era inquisitorial, caracterizado pelo segredo absoluto. Na opacidade do processo, o acusado ele não tinha acesso às peças do processo, ele não conhecia seus denunciadores, não poderia ter advogado. A verdade ela era um privilégio exclusivo da acusação do soberano. Na aritmética das provas, o estabelecimento da verdade judicial seguia uma lógica quase matemática. Havia distinções rígidas entre esses tipos de provas. Entre esses tipos de provas, havia primeiro a prova plena, que poderia levar a qualquer tipo de condenação, por exemplo, 2 testemunhos oculares. Já na prova semiplena é quando só havia uma testemunha, que sozinha ela não poderia levar à morte, mas ela poderia autorizar penas físicas. Já nos indícios leves, a opinião pública ou a fuga do suspeito, elas poderiam somar para levar a uma meia prova. E então essa aritmética penal, ela transformava a verdade em um produto de uma arte complexa, acessível apenas para especialistas que reforçavam o poder do magistrado. Nessa obra de Joseph Nicholas e Robert Fleury, datada de 1841, ela apresenta uma representação dramática e sombria da Inquisição na Idade Média. Robert Fleury foi um pintor francês conhecido por suas cenas históricas repletas de tensão emocional e temas religiosos ou judiciais pesados. Os pontos principais sobre essa composição são o tema, já que a imagem captura o momento crítico de interrogatório inquisitorial, e o foco que está no conflito entre o poder institucional e o sofrimento individual. Dentro dessa administração do segredo, a confissão era a peça mais cobiçada. Ela era vista como a verdade viva que autenticava todo o processo feito e escrito na ausência do réu. Para obter essa confissão, utilizava-se a tortura judiciária ou suplício do interrogatório,
que, longe de ser uma violência cega, era um jogo judiciário estrito, um duelo entre o juiz e o suspeito. Na justa física, caso o réu aguentasse a tortura sem confessar, ele frequentemente vencia o duelo e o juiz era obrigado a abandonar as acusações mais graves. O paradoxo da pena em prova se tratava sobre a tortura ser, ao mesmo tempo, um meio de instrução para descobrir a verdade e uma forma de punição antecipada, pois, na lógica da época, ninguém era inocentemente suspeito. A própria suspeita já era tratada como um certo grau de culpa. Esse ritual político se tratava sobre uma restauração da soberania. Por que o Estado precisava de usar tanta violência pública? Porque o crime ele não era apenas um dano social, era uma ofensa direta à pessoa do soberano. A lei era a vontade física do príncipe e atacar a lei significava atacar o corpo do rei. Portanto, a execução pública era um ritual político para reconstruir a soberania ferida. Na assimetria das forças, o suplício não buscava o equilíbrio, mas o desequilíbrio absoluto. Tratava-se de mostrar que o poder infinito do soberano, esmagando o súdito que ousou desobedecer. Na justiça armada, o aparato militar que cercava o cadafalso, com soldados, arqueiros, servia para lembrar que a justiça era uma extensão do poder de guerra do rei. O criminoso era tratado como um inimigo interno. Na imagem, escolhemos o rei Henrique VIII, que viveu entre 1509 e 1547, que se baseia em um acontecimento histórico retratado nos filmes, mais uma vez que comprova a força da soberania e a tirania de quem detém o poder. O assassinato de Ana Bolena, esposa do rei Henrique, comprova a força do soberano. Ana Bolena foi executada em 19 de maio de 1536, na Torre de Londres, sobre falsas acusações de adultério, incesto e alta traição contra o rei Henrique VIII. Os motivos reais incluíam sua falha em gerar um herdeiro homem, sua personalidade forte e o desejo do rei de se casar com Jane Seymour. No suplício, a gente sempre teve um papel muito importante representado pelo público, tendo eles os espectadores e os rebeldes. Aqui a gente chega a um ponto crítico da administração deste poder, o papel do povo. O povo aqui era o convidado de honra da execução, pois o espetáculo precisava de testemunhas para que o terror funcionasse como exemplo. No entanto, essa administração do medo era perigosamente instável, pois possuía dois pontos que serviam diretamente como afronta dessa soberania que era imposta nos suplícios. Na solidariedade popular, a primeira, muitas vezes o povo via no condenado um reflexo de sua própria miséria e injustiça. Isso gerava as emoções do cadafalso, onde a multidão tentava salvar o réu ou atacar o carrasco e os juízes. No carnaval do crime, o segundo tipo de revolta gerado por esses suplícios públicos era tratado o condenado que no momento final de sua pena não tinha mais nada a perder. Ele poderia amaldiçoar o rei e as leis, e esses momentos transformavam os criminosos em heróis populares, subvertendo a lógica da punição. Aqui está outro exemplo da participação ativa do público nos julgamentos das condenações. 4 criminosos em um pelourinho, um instrumento de punição corporal que prendia a cabeça e as mãos, em uma posição desconfortável e, por ser usado em público, possibilitava tanto abuso verbal quanto físico por outros cidadãos. Para demonstrar a grandiosidade desses eventos, a gente trouxe 2 exemplos: a Conciergerie e a Sainte-Chapelle, que são os vestígios mais antigos do Palácio Real Parisiense. O Palácio de la Cité, considerado uma das maravilhas da arquitetura medieval na França. A partir de 1391, parte do imóvel passou a ser usado como uma prisão, tanto para os prisioneiros comuns como políticos. O tratamento dado aos prisioneiros dependia da sua condição social. Durante a Revolução Francesa, a prisão recebeu sua mais ilustre prisioneira, Maria Antonieta. A rainha deportada deixou a Conciergerie
para ir para a guilhotina, instalada na atual Place de Concorde. A cela da Maria Antonieta e sua trajetória dentro da prisão foram reconstituídas. Além da Maria Antonieta, a Conciergerie, que passou a ser reconhecida como a anticâmara para a guilhotina, recebeu cerca de 2.700 prisioneiros durante o Reino do Terror, todos eles encaminhados para a guilhotina. Mas o tempo do terror foi desaparecendo. Comparem, por exemplo, o suplício de Damers, relatado no início dessa apresentação, com o regulamento redigido por Leon Fouché para a Casa dos Jovens Detentos em Paris, apenas 80 anos depois. Aqui vemos a administração do tempo em seu estado puro. Em menos de um século, aquela punição espetáculo desaparece. Entre 1760 e 1840 ocorreu uma grande transformação da economia do castigo na Europa e nos Estados Unidos. Surge então uma nova era para a justiça penal, com códigos modernos na Rússia em 1769, na Prússia em 1780 e na França em 3 épocas distintas, 1791, 1808 e 1810. Veja bem, passamos da tortura física para a utilização do tempo. A punição deixou de ser uma cena de dor para se tornar um processo administrativo de reeducação e cura. Oi gente, meu nome é Ana e agora eu vou introduzir o terceiro tópico, que é a nova anatomia política e administração, ler o pensamento e análise do pensamento. No final do século XVIII, essa forma de administração do poder começou a falhar. O espetáculo do suplício passou a ser visto como um foco de desordem política em vez de um meio de controle. A literatura também mudou. Antigamente, circulavam folhetins, a literatura de cordel da época, que narravam os crimes e as últimas palavras dos condenados, muitas vezes glorificando sua força ou arrependimento. Modernamente, surgiu a literatura policial de Gaboriau-Baudelaire, onde o crime se torna um jogo intelectual entre o assassino astuto e o detetive, removendo o sofrimento físico do centro do palco. Na passagem do século XVIII para o XIX, de forma relativamente rápida, vemos os suplícios em público desaparecerem e darem espaço para as prisões como espaço de punição dos criminosos. Mas não é apenas o meio utilizado para a punição que muda de forma. Os objetivos que se busca alcançar com as prisões são totalmente diferentes daqueles buscados através do suplício. Fundamentalmente, não se trata mais de aniquilar, destruir, tirar a vida do infrator, de vingar uma injustiça cometida, mas de recuperá-lo, ressocializá-lo, fazer com que deixe de ser um criminoso. A prisão passa a ser vista como uma espécie de escola em que certos tipos de pessoas são colocados para aprender a viver na sociedade. Assim, os presídios tinham uma finalidade pedagógica. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido algo que poderíamos chamar de tecnologia de adestramento. Com isso, esperava-se dominar o corpo e a alma do criminoso e torná-lo socialmente útil. E para uma economia capitalista que estava nascendo, socialmente útil quer dizer que saiba trabalhar. Concluímos que a administração penal evoluiu de um sistema que marcava o corpo para um sistema que busca vigiar a alma e disciplinar o comportamento. Como vemos nas imagens dos projetos de hospitais e prisões celulares, como o panótipo de Bentham, o foco passou a ser a organização do espaço e do tempo para evitar o confronto físico direto. Além da prisão, nos diz Foucault, a escola, os sanatórios, os hospitais, as fábricas e o exército funcionam como instituições disciplinares e seguem princípios de funcionamento semelhantes. Mabry formulou o princípio decisivo, que o castigo fira mais a alma do que o corpo. Não basta que o funcionário ou detento obedeça, é preciso que sua vontade e suas disposições sejam alteradas. Julgam-se agora as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades e as inadaptações. A punição assume a função de tornar o indivíduo capaz de viver respeitando a lei e suprindo suas necessidades. Surge um exército de técnicos para substituir o carrasco, guardas, médicos, psiquiatras, psicólogos e educadores. Eles garantem que o corpo e a dor não são os alvos, mas sim o aprimoramento do sujeito.
Se antes o condenado não tinha acesso nem à acusação nem ao condenador, agora não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber. O poder produz saber, eles são diretamente implicados. O sujeito que conhece e os objetos a conhecer são efeitos dessa implicação fundamental. Agora eu vou falar sobre algumas regras para o estudo da punição na administração. Foucault estabelece 4 regras gerais que todo analista de sistemas organizacionais deveria seguir. Primeiro, função social complexa. Não foquem apenas nos efeitos repressivos, demissões, multas. Vejam os efeitos positivos que os mecanismos induzem. Segunda, tática política. Analisem os métodos como técnicas específicas no campo dos processos de poder. Terceiro, matriz comum. Verifiquem se a tecnologia do poder não é o princípio tanto da humanização quanto do conhecimento do homem. E quarto e último, investimento político do corpo. Observem como a entrada da alma no palco da justiça ou da empresa é feito de uma transformação na maneira como o corpo é investido pelas relações de poder. Quinto e último tópico é a conclusão e aplicação prática. Quando desenham um organograma, definem horários de check-in ou implementam um software de monitoramento de produtividade. Estão exercendo essa microfísica de poder. Estão saindo do espetáculo para entrar na gestão da alma. O sistema industrial exigiu um mercado de mão de obra livre e a punição/gestão foi substituída por uma detenção ou contrato com fim corretivo e produtivo. É sempre do corpo que se trata, de suas forças, de sua utilidade, de sua docilidade e de sua repartição. Olá, meu nome é Olavo Manhã e eu vou concluir esse seminário sobre os primeiros 2 capítulos do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Bem, depois de toda essa apresentação, a gente pode concluir que essa transição do suplício público para a gestão disciplinar vem com diversas nuances. Bem, com isso, vimos um sistema de punição muito agressivo e público, que visava reafirmar a soberania por meio de um espetáculo mesmo. Apesar de toda a brutalidade, esse método era uma arte quantitativa de sofrimento e era, na verdade, muito bem organizado. Saindo do suplício público, essa transição passa a dar o protagonismo e o domínio para a lógica disciplinar. E assim surge uma nova anatomia política, que dita a alma como a prisão dos corpos. Então, a alma e a moral passam a vigiar os próprios corpos. Então, dessa forma, essa microfísica do poder que foi previamente citada, ela pode ser vista em diversas instituições no nosso dia a dia, né? Como o exército, escolas, hospitais e fábricas. E está realmente profundamente enraizada na sociedade atual. Bem, esse foi o nosso seminário sobre o início do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia.